Bem-vindos ao 21º episódio do nosso Itscast. Hoje, o 21º, 21 é meu número da sorte. Eu tenho certeza que vai ser um belo episódio, viu, Paulinho? Eu acho que esse episódio vai surpreender muita gente, porque o conteúdo, sem sombra de dúvida, vai ser muito importante, muito esclarecedor. E hoje a gente tem a honra de trazer aqui uma verdadeira autoridade, um cara, além de tudo, muito acessível. E é o Carlos Eduardo, da Costa Oliveira. Ele que é formado em administração de empresas pela Unicap, pós-graduado em gestão contemporânea pela FGV, auditor fiscal da Receita desde 2006, inspetor-chefe da Alfândega de Suape, aqui o maior porto da nossa região, de 2011 a 2016, delegado da Alfândega de Recife, de 2018 a 2021 e atual delegado da Receita Federal aqui em Recife, desde dezembro de 2021. Também teve uma excelente experiência internacional que eu vou te perguntar. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Lucas, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Rapaz, que responsabilidade, viu, Carlos? Eu fico, extremamente agradecido. E eu queria, Carlos, na verdade, antes de adentrar propriamente em alguns aspectos um pouco mais formais, entender um pouquinho quem é Carlos, como foi a carreira de Carlos lá no início na Receita Federal, talvez aquele jovem sonhador de um concurso público até a presente data, nesse cargo que poderia dizer de extrema importância e relevância para tantos setores da nossa economia. Pronto, eu trabalhei muito tempo em empresa privada, 15 anos quase, com meu pai. Ele tinha um comércio, uma loja conhecida aqui no centro, então tem aqueles altos e baixos de comércio, crise. Então, eu acabei enveredando para concurso público e o primeiro concurso que eu realmente entrei foi justamente o da Receita. E era o que tu sempre quis? Desde sempre ou não? Quando eu fiz o primeiro concurso para ver o que era, foi da Receita. Então, eu levei pão de corte em quase todas as matérias. Aí eu vi, não, tem que estudar e é diferente. Mesmo que você saiba de algum assunto, você tem um tempo. Não é de forma empírica, não. Você tem que aprender a estudar. Aí eu fiz alguns concursos, mas eu estava indo mais para essa área fiscal. Porque na época eu pensava, não, quem é que paga melhor, né? Você pensa, não. E para quem não é formado em Direito. Então, tem essa área ou Receita Federal ou estadual. Então, eu acabei optando pela Receita. Então, 2 anos depois desse primeiro concurso, eu passei e já entrei em Suape. Caramba. O foco, 2 anos você estudar para concurso e ser aprovado na Receita Federal, que é um dos principais concursos do país, é bem... De primeiro falar sem falar da quantidade de assunto jurídico propriamente dito, que tem um próprio jurídico, contábil. E são 17 matérias diferentes, né? Eram na época. Então, são matérias bem diferentes, de estatística, direito de todas as áreas, contabilidade, custos, tudo. Então, realmente é bem complexo, mas deu certo, né? E aí você entrou, Carlos, na carreira de auditor. E quais foram os teus principais desafios iniciais, assim? Quando eu ia entrar e vi Suape, você tem aquele receio inicial. Primeiro, como eu trabalhei muito tempo em empresa privada, eu tinha um certo até preconceito com o servidor público, né? Eu falei, não, nunca vou ser aquele servidor público padrão, aquele que só cumpre o horário e faz o básico. Eu sempre quis fazer algo mais, né? Eu tinha algumas críticas em relação a alguns públicos em geral, então eu achava que você podia ajudar a contribuir para melhorar, né, a visão que as pessoas têm do órgão público. E também você tinha aquela... Será que existe corrupção? Como é que eu vou entrar lá? Será que vai ser um manto de corrupção? E você vê que não é bem assim, que, né, as coisas são diferentes. Graças a Deus, foi uma andada muito tranquila que eu entrei e realmente eu pude ajudar a fazer diferença. Tanto que eu entrei em 2006 e em 2011 eu assumi já como inspetor-chefe, que na época era o cargo máximo da Alfândega. E acho que quando você faz algo diferente, você é reconhecido realmente. Existe esse reconhecimento. Como é que você pode falar da conjuntura atual, até falando um pouquinho mais da economia do Brasil em relação a outros países, sobretudo a nossa relação comercial que está muito forte hoje em dia, principalmente com a China? Trazendo um pouquinho da sua experiência na época de aduaneiro, como é que era a relação lá em meados de 2006 a 2011 e até agora? O que é que mudou e o que é que melhorou, piorou, o que até permanece? Até em volume de negócios mesmo, né? Isso. No caso particular de Pernambuco, quando eu entrei em Suape, eu peguei aquele boom de Suape.
quando veio refinaria, estaleiro, a própria Fiat, né, quando veio, que todos os maquinários vieram para o swap. Então, foi um grande boom. A receita sempre foi muito fechada, né? Acho que é uma crítica que se tinha antigo, que era até difícil falar com a receita, era aquele bicho-papão, o próprio leão, né, da receita. Mas, aos poucos, isso foi mudando, foi se abrindo mais para a sociedade. Inclusive, o Porto de Swap usava a alfândega como propaganda para atrair empresas, porque a empresa podia conversar com a alfândega para entender como é que fazia importação, como é que fazia uma admissão temporária. Então, existia essa abertura. E isso foi realmente assim, uma mudança que atraiu, porque tinha unidade ainda da Receita nessa época, que para você falar com o auditor era através de um buraquinho na parede. Assim, É mesmo. Então, mas hoje o padrão é essa abertura. Então, isso mudou na parte da Receita Federal em relação às empresas. Existe o Operador Econômico Autorizado, OEA, que as empresas podem se habilitar, né, para ser um OEA. Então, você pode desembaraçar o seu container ainda no navio. Antes de chegar, você já pode ter ele desembaraçado. E se der canal verde, você já chega, já sai com ele liberado. O verde e o amarelo. É como se fosse efetivamente uma autodeclaração mesmo, né? Você, inclusive, faz Isso. Já classifica o seu produto, de acordo com o seu NCM, valor... Porque você, sendo um OEA, você é como você tem um selo de confiável. Então, você confia na empresa. Então, vai ser tudo canal verde. Eventualmente, vai ter ali, por amostragem, um canal vermelho para você verificar naquela importação. Mas você está mudando isso e está mudando em relação a tudo na receita. De você confiar primeiro, né? O desconfiar é exceção. Uhum. Caramba, que bacana. Até a questão de autorregularização, né? De vocês, desse projeto, eu esqueci o Tem nome. o Confia agora. O Confia, que está até em teste já. Exatamente. Né? Confia. Do autorregularização, né? Começaram com os grandes devedores, né? Na verdade, a autorregulação é um ponto, mas o Confia é algo maior. É você confiar literalmente na empresa. Então, as empresas que se qualificarem para o Confia, então, ainda vai ser divulgado que benefícios terão, mas, por exemplo, se pedir restituição, você recebe. Pode ser um benefício. Não vai ter mais análise disso. Porque você confia que ela está pedindo de forma correta. Uhum. Então, podem ter vários benefícios para essas empresas que tiveram o selo do Confia. Poxa, Perfeito. que bacana. Mas volta só um pouquinho, Carlos, que eu acho que isso é extremamente importante. Essa questão do OEA, como é efetivamente para o importador ele estar regularizado, se cadastrar e efetivamente poder fazer, porque até uma ajuda da desburocratização e parar de abarrotar também até de forma desnecessária a receita. Mudou um pouco a receita, essa questão de... Antigamente, você descobria que teve um erro na empresa, você ia lá, escondia, fazia o auto, pum, chegava lá com o auto para a empresa, né? Já com multa, com tudo, né? Agora mudou muito isso. Existe essa questão da conformidade. Você quer que as empresas fiquem corretas. Então, você avisa ela, olha, você errou aqui, se corrija. Se ela não se corrigir, é que pode ter um auto, uma coisa assim. Então, é um pouco disso. As empresas, é uma confiança mútua. As empresas se abrem para a receita, né? Abrem a sua contabilidade. Hoje em dia até é aberto já, porque existe tudo eletrônico. Né? Mas na época ainda não era assim tão aberto. Mas você se abre mais para a Receita, e a Receita também se abre. Ela vai dizer tudo que ela sabe sobre a empresa. Então, há essa troca, e qualquer algo que for achado irregular, a empresa pode contestar, pode mostrar que não é bem assim, que está certo. Tal. Então, há esse diálogo. Há também um ponto de contato. Toda empresa OEA, ela tem um ponto de contato na Receita que ela pode ligar. Qualquer problema em qualquer área da Receita, ela tem alguém que vai ajudar a destravar o processo. Que legal. Né? Aí, os requisitos, né, seria algo assim muito longo para se explicar aqui, mas tem uma página da Receita que tem os detalhes de como você faz para se habilitar. Existe um requisito para a OEA de porte, né, de volume de importações, e também de ser uma empresa que realmente cumpre regularmente com as obrigações. Não pode ter uma fraude, não pode ter algumas coisas que não podem ter acontecido para se habilitar. Legal. Ô Carlos, em relação a essa questão da confiança mútua, né, da transparência, isso está muito incutido também na questão do que a gente vem debatendo muito, da transação tributária, né? E tem algumas espécies de transação
pela Receita. Né? Como é que você vê esse instituto e quais são, na tua visão, os próximos passos que a Receita vai galgar, né, para aperfeiçoar cada vez mais essa sistemática? Existia uma certa resistência, há um tempo, a refis da vida, assim, sempre tem esses parcelamentos que acaba como um não estímulo a que as empresas cumpram as obrigações. A transação é diferente um pouco, porque não é igual para todo mundo, né? É justamente para ajudar as empresas que estão em dificuldade, porque ninguém quer que as empresas fechem, ninguém quer que percam os empregos. Então, assim, é para estimular que continue funcionando, continue gerando emprego. Então, você vai analisar a situação real da empresa, ver quanto ela realmente pode pagar e vai fazer um plano para que ela possa sair dessa situação e levar a vida normalmente. Aí, isso seria a transação individual, que é uma transação que é feita de forma personalizada para a empresa, né? Que é feito muito na PFN e está também começando a fazer agora há 1 ano e pouco, que foi que começou na Receita Federal. Existe a transação por adesão, que é aquela que tem a regra do jogo já posta, como a de pequenos valores, né? Tem algumas transações, né? Que você quer aderir, você vai lá, vê a regra, aceito, e você faz essa adesão. Então, envolve descontos, até no principal, às vezes, como teve agora para pequenos valores, você está discutindo na DRJ ou no CAF ainda, e você quer encerrar essa discussão. Então, você pode fazer essa adesão, e você tem um desconto na multa e juros, e no principal, né? É 100% de multa e juros, e tem até um desconto, dependendo do valor e das condições, no principal. Tudo isso lá pela ECAC, né? Tudo isso de forma virtual. Teoricamente, tudo na Receita você pode resolver pela ECAC, né? Existem algumas exceções que você precisa realmente procurar a Receita porque fugiu a normalidade, mas teoricamente tudo você resolve pelo ECAC. Eu fiz até uma recente, até de uma empresa do agro, de Luiz Eduardo Magalhães, que é um município lá da Bahia, que a gente estava discutindo, enfim, uma auto de infração já bem relevante, e diante da movimentação da transação, a gente conversou com o empresário e entendeu que dentro daquela conjuntura faria mais sentido naquele momento, e isso teve que renunciar a boa parte dos honorários, tá? Então, por isso que é uma análise um tanto quanto que deve ter uma responsabilidade profissional muito grande nesse momento, para a gente ter renunciado e feito a transação, e hoje em dia ele tem acesso a crédito, já tinha, porque a exigibilidade estava suspensa, mas tira, querendo ou não, aquele peso psicológico de você estar litigando, que eu acho que é a maioria das empresas, porque eu parto da premissa, e eu percebo cada vez mais, militando na advocacia, que aquele eventual fraudador, sonegador, ele é exceção. Sim. Entende? Ele é exceção. Como esse certo preconceito com o concurso público ou com o concursado tenha muito mais porque, às vezes, as pessoas não saibam de como é lá dentro, talvez militando. Eu já tive a oportunidade de ser estagiário da Procuradoria, da Justiça Federal, e eu via, na verdade, que era exceção aqueles concursados, aqueles funcionários públicos que, de fato, não entregavam o que efetivamente se esperava. Sim. Não sei se essa... Não, e às vezes acontece isso, porque assim, um que faça algo errado, tanto setor público como empresa, você passa a impressão geral, você contamina aquele ambiente e acha que todo mundo frauda. A gente fala muito na Receita, tem uma pirâmide de conformidade, que tem uma grande base, que são aqueles que cumprem regularmente as suas obrigações, tem aqueles que cumprem, mas se tiver uma brecha para não cumprir, não cumpre. E tem aqueles que não querem cumprir. Então, o segundo é fácil você fazer. Basta você mostrar que está presente, que está acompanhando, que ele vai cumprir também a obrigação. Agora, tem sempre aquele que não quer cumprir. Uhum. Não quer cumprir e vai buscar alguma forma. Então, esse aqui é que você precisa realmente ter uma ação diferenciada com esse contribuinte. Isso. Em relação a esse contribuinte, né, acho que a gente também, de certa maneira, orienta muito, né? E a gente fala que a Receita Federal, pessoalmente para mim, com certeza Paulo há de concordar, que é um dos órgãos principais em relação à tecnologia do mundo, né? Vocês digitalizaram basicamente tudo, né? Todos os processos. Vocês, pelo que eu sei, né? Vocês investem muito em inteligência artificial também. E, enfim, vocês conseguem enxergar basicamente todos os movimentos, né, de cada empresa, ou também as omissões
de cada empresa, né, Carlos? Eu queria que você falasse um pouco desse processo que você também acompanhou da digitalização da Receita, né? E como é que vocês enxergam e como vocês utilizam a inteligência artificial lá dentro? Isso, começou com o imposto de renda, o programa do imposto de renda, que é acho que um dos mais modernos do mundo, e já há um bom tempo, né, que vem se modernizando e começou a cruzar informações. A cada ano tem novos cruzamentos, né? Hoje em dia você tem tudo de cartório de imóveis, de veículos que são, né, vendidos, você tem bolsa de valores, Junta comercial. Então, junta comercial. Então você vai sempre tendo mais os médicos, né, os hospitais informam, tem a DEMED. Então você vai cada vez tendo uma base de dados maior para você cruzar. Além disso, às vezes tem diversos sistemas, né? Então, hoje se usa muito, realmente. A gente tem um sistema interno que a gente chama de contágio, onde você pode fazer uma série de pesquisas e cruzamentos com mesmo bases distintas, você faz esses cruzamentos. Então, isso realmente dá um indicativo bem mais preciso de que algo está acontecendo de forma incorreta. Rapaz, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, porque o sistema financeiro nacional, ele é muito elogiado É um exemplo, né? pelo desenvolvimento tecnológico. Sim. O Pix, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos. Não existe, né? É algo assim, absurdo. Mas você tocou num ponto que, apesar de a gente estar imerso, muito mergulhado na rotina, dia a dia, eu não tinha até parado para pensar o quão desenvolvido realmente é o sistema da Receita Federal. Sim. Que eu julgo, talvez não seja tão audácia, mas eu julgo dizer que poderia ser equiparado até aos sistemas tecnológicos do Sistema Financeiro Nacional, do Bacen, por exemplo, que é exatamente isso. Você tem, de fato, um mundo de obrigações acessórias que passam pela pessoa física, e você vai para o expediente fiscal, DCTF, ISF, FD, DFIS, pessoa física, enfim, uma série de ganho de capital, uma série de movimentos, mas que, de fato, a grosso modo falando, é um PROC-C, PROC-V, que vira e mexe até quando você erra, que é natural, muitas vezes, por desleixo, a própria Receita Federal, costumeiramente, vai dizer, deu um cruzamento de informação errada, por um exemplo, tua DCTF não está cruzando com tua SF. Uhum. Então, retifica, ou a tua DCTF está errada, ou a tua SF está errada. E aí, oportuniza o contribuinte justamente se regularizar. Muito bacana. Em relação a essa questão, Carlos, né? A gente sabe que tem uma grande digitalização de um lado, né? Mas também tem alguns gargalos, óbvio, né? Que nada é perfeito. Em relação a esses gargalos, eu queria que você falasse um pouco sobre os canais de atendimento, né? Que é o que a gente ouve muito dos alunos, que ainda tem uma dificuldade muito grande em algumas regiões do país, né? Que a Receita muda muito de região para região, de entrar em contato. Por exemplo, ontem um aluno conseguiu resolver pelo WhatsApp da Receita lá em Porto Alegre, né? A questão de encaminhar os débitos e tudo mais. Mas, porra, pelo WhatsApp, né? Aqui a gente, segurança, eu não consegui. Mas, em relação a isso, o que é que vocês estão trabalhando, né? Para, de alguma maneira, suportar esse volume que chega até vocês, né? O principal canal é o ECAC, né? O ECAC, né? Da Receita Federal, que é via site da Receita. O contribuinte vê a sua situação e pode entrar em contato para resolver qualquer serviço. Hoje em dia, não é tão simples para o cidadão comum, porque às vezes tem alguns assuntos que são fora do ECAC, ou você vai no ECAC, mas até você achar aquele assunto, não é tão simples. Isso está sendo mudado. Em breve vai ser mudado o ECAC da Receita para facilitar. Primeiro vai ter o uso da linguagem simples. Que legal. E porque tem assuntos que você resolve via chat, assuntos via caixa corporativa. Tem assuntos que resolve, né, já abre o processo ali direto no ECAC. E, eventualmente, alguma coisa você precisa falar, porque caiu na sessão e vai para o presencial, né? Mas isso, justamente, a ideia é facilitar para que aquele contribuinte mais humilde, que não tenha menor traquejo tecnológico, consiga acessar via ECAC e resolver. Mas também sempre vai ter um resíduo que vai precisar sempre do atendimento presencial. Até existia um projeto da Receita para virtualizar cada vez mais o atendimento, mas sempre vai precisar ter uma válvula de escape para o presencial, principalmente no Nordeste, no Norte,
Então, tem no interior. Então, nós temos aqui as agências no interior. Além do CAC, né, em Recife, em Caruaru, tem as agências e tem também os PAVs. Um PAV, que é um ponto de atendimento virtual, é uma parceria com algumas prefeituras ou até com a OAB. A gente Vocês fizeram com a OAB daqui, OAB, né? Legal. que é um local onde o contribuinte pode procurar aquele ponto. Geralmente fica onde tem aqueles Expresso Cidadão, que você tem várias atividades e também vai ter a receita. Então, está com o CPF suspenso. Então, ele pode saber lá, nesse PAV, a situação. Se for algum assunto que, pela internet, o atendente que foi treinado pela Receita, que é da prefeitura, mas treinado pela Receita, consiga resolver, já resolve na hora. Se for algo que depende da Receita, a prefeitura que abre o processo, que manda para a Receita, e a Receita responde em até 2 dias para a prefeitura, que responde ao cidadão. Então, ele tem o seu serviço atendido realmente de forma presencial lá no interior, mesmo utilizando o canal virtual com a Receita. Mas para o contribuinte, ele falou com a atendente da prefeitura. Excelente. Caramba, e você vê que a Receita, querendo ou não, sempre vai também se movimentando no sentido de tornar mais perto, né, do cidadão, até pelo esse mundo de complexidade. Como é que, Carlos, você observa esse movimento, talvez a Receita, eu não sei se teve um impacto muito grande juntamente com a Procuradoria, até por confiar mais no contribuinte, posso dizer assim, que está tendo um aumento expressivo na arrecadação. A gente teve, no último trimestre, a maior arrecadação da história. Talvez seja exatamente por ficar mais perto do contribuinte, ou seja por outra questão aleatória. Tem também, a arrecadação é comparativo também com os anos anteriores. A gente veio de uma pandemia, ainda está em ritmo de retomada, né? Ainda está nessa retomada que, naturalmente, você tem esse acréscimo na arrecadação. Mas também tem várias ações, de conformidade que estão em curso, justamente para atrair aquele contribuinte que talvez não fosse pagar nunca aquele débito. Estava lá um débito que ele não tinha como pagar. Então, uma forma de facilitar e que ele possa pagar e vinculado a ele voltar a cumprir com as obrigações, né? Mensais, e isso tem trazido uma série de empresas de volta realmente à normalidade, e isso também contribui com esse acréscimo da arrecadação. Excelente. O Carlos, se tu tivesse uma experiência internacional, né, de estudo bem interessante, queria que você falasse um pouco dessa experiência e como ela repercutiu hoje, né, na tua gestão, né, e como, assim, o que é que você busca implementar a partir disso na Receita Federal aqui em Pernambuco. Na verdade, em 2016, eu fui convidado pelo Departamento de Estado americano a uma visita aos Estados Unidos. Foram alguns líderes, tanto públicos como privados, foram 6 pessoas só, para um programa de 21 dias nos Estados Unidos. O foco era, a grosso modo, pirataria e direito de propriedade, né? E inovação, um pouco de inovação. Então, foram em vários órgãos públicos americanos, em vários estados americanos e privados, foi inclusive no Google, na Walt Disney, na empresa mesmo, Walt Disney, justamente para entender como eles tratam essa questão da falsificação, né, do direito de propriedade. Né? Eu estava na alfândega nessa época e a gente lida muito com isso. Né? A gente se depara muito na importação com produtos falsificados e, às vezes, até equipamentos que têm patentes. Então, tem toda essa relação e foi muito bom ter essa experiência de você saber como, né, um grande país com um grande volume de importações e exportações trata um assunto e você poder também colocar alguns conceitos desses no Brasil, né? Porque acho que tem que ter uma sinergia muito grande entre a Receita e as empresas para poder funcionar bem, né? Esse combate. Perfeito. Até aumenta o protecionismo até do nosso comércio local, na verdade, em relação a isso. Em relação até essa questão de protecionismo, porque talvez com o avanço tecnológico tem novos entrantes no mercado que muitas vezes utilizam de forma irregular aquela mera compra e venda de produtos internacionais, no qual eu sou intermediador, já entrego para o
consumidor final e não pago qualquer tipo de tributação, enfim, não tem qualquer tipo de desembaraço nesse sentido. Como é a fiscalização da Receita Federal em termos disso? Você fala do e-commerce? Isso. No Shopee, e-commerce, né? Shopee, São espécies. dropshipping. Dropship ou modelos de negócio similares. Uhum. Um exemplo do e-commerce, que teve até uma mudança, né, na norma no ano passado, existia uma isenção para você, uma pessoa física no exterior, enviando para a pessoa física no Brasil, até $50. Só que muitas empresas burlavam, né? Você comprava numa empresa chinesa, por exemplo, e saía lá que foi um chinesinho que mandou para a pessoa física aqui. A cera de Paulinho era assim, viu? E Viu, além- Carlos? Esse cabelo dele aí... E além do fato de sair pessoa física para pessoa física, e se custava $300 o produto... Era 50. Botava por 30. Isso. Ou seja, ficava abaixo de 50 para ter isenção. E como o volume de pacotes era 1 milhão de pacotes por dia, né, que circula, era quase impossível você realmente fazer um pente fino que conseguisse barrar essas importações. Então, foi criado esse remessa conforme, que as grandes empresas, os grandes players, foram chamados a aderir, porque eles iam se comprometer a que fosse o valor correto, descrição correta, isso vinha em nome da empresa, e elas teriam essa isenção. Então, isso realmente funcionou bem, inclusive aumentou a arrecadação, porque fugindo desse padrão, as pessoas pagam imposto aumento do que passa desse valor, e eu acho que foi uma grande contribuição. Isso vai até... Estão pensando em modificar essa norma, talvez tenha alguma tributação, não no valor de 60%, que é o geral, mas talvez um valor menor para esses pequenos valores. Mas isso ainda está em estudo. Mas é isso. É um volume muito grande e também é um canal, às vezes, até para o tráfico de drogas, de armas. Então, tem todo um cuidado, tudo passa pelo raio-x, então é mais fácil você detectar quando tem uma arma, alguma coisa assim. Às vezes vem desmontada, que é mais difícil de você detectar. Em um pacote vem uma parte, no pacote tem outra parte. Mas, assim, acontece de tudo. Nós aqui aprendemos semanalmente várias cargas, né, nos Correios, com drogas. Nossa. Com muita droga. Caramba. Manda por correio e se passar, passou, enfim. Nome frio, provavelmente remetente. Né? Isso. A gente não vai entrar em detalhes, porque sim. O detalhe é que a gente, né... Eu pergunto porque eu adoro aqueles programas. Eu estava conversando com o Carlos, adoro assistir aqueles programas de aeroporto, né? Que pega a mala e a pessoa... Olha, porque a Receita é um mundo, né? Você vê que tem uma área... Mas essa parte aduaneira, você tem no aeroporto muita saída de drogas e entrada de drogas. Geralmente é droga sintética que está entrando, que vem da Europa, né? Êxtase, né? Esse tipo de droga. Saindo é cocaína, geralmente, porque o Brasil não produz, mas entra muita cocaína, né? No Brasil, né? E eles desovam pelo Brasil. No Porto também. Quando eu assumi em Suape como inspetor-chefe, logo que eu assumi, teve a primeira grande apreensão de cocaína. Não sei se vocês lembram que foi uma carga de gesso, estava sendo exportada e foram 530 quilos de cocaína. Caramba. O cachorro quase teve quase ele morre porque ele inalou muito gesso, né? Gesso, né? Não foi gesso mesmo. Estava dentro do gesso. Porque a droga estava... Exatamente. Alguns sacos de gesso, dentro do saco de gesso tinha sacos com cocaína. Então, você no raio-x, você não ia achar nunca. Porque... Então, aí o cachorro, nesse ponto, é uma ferramenta... Tem a parte de inteligência e tem a parte também... O cachorro ajuda bastante. Que legal, Carlos. E em relação a essa questão, né? Você estava me contando, sempre foi muito dessa parte de aduaneiro, né? E depois você migrou em 2018, né? 16 ou 18. Na verdade, foi há 2 anos e meio. Mais 2 anos e meio para assumir, né, a gestão da Receita aqui em Pernambuco e hoje lidar com diversos outros tributos, né? Como foi essa mudança na tua carreira, vamos dizer assim? Pronto, eu comecei na aduana, né? E tive um crescimento grande na aduana. Eu fui inspetor-chefe da alfândega de Suape, inspetor-chefe da alfândega do aeroporto. Depois teve uma unificação das alfândegas e foi uma alfândega do Recife, que até o cargo virou delegado da alfândega, né, do Recife. Eu fui esse cargo durante 4 anos e tinha um mandato. Então, quando acabou o mandato,
em 2022, eu poderia continuar na aduana, em outra atividade, só que eu fui convidado para mudar de área, para assumir essa área em tributos internos, que era um desafio grande, porque são duas áreas bem distintas na Receita. Então, eu aceitei esse desafio, né, e estou há 2 anos e meio, mais ou menos, como delegado da Receita Federal em Recife. E é um desafio bem interessante, né? Eu acho que eu fico sempre ligado um pouco à aduana ainda, porque até as pessoas sempre me procuram com algum problema, mas assim, porque é uma área realmente interessante. Mas também é interessante essa área de tributos internos e você vê que pode ajudar também a melhorar muita coisa, a destravar muita coisa, né? Tem algumas burocracias que você pode vencer ainda. Legal. Caramba, que alto nível, porque assim, é muito curioso para a gente, apesar de militar na área, entender como é que funciona por detrás do balcão, né? Porque eu acho que é muito fácil você ir lá criticar, poxa, eu estou querendo emitir tão somente um REDAF, por exemplo, estava resolvendo isso hoje de manhã pelo telefone, um REDAF, então temos que abrir um dossiê, explicar que o código foi errado de receita, tantos detalhes, mas você também tem que entender também como é que é o outro lado, né? O de trás do balcão. E a gente acha, Paulinho, que a Receita Federal daqui, Pernambuco, né, vai cumprir o negócio. Não, hoje a Receita é descentralizada, e o próprio Carlos me ensinou bastante sobre isso, né? E às vezes questões são específicas que são tratadas só no Paraná, né? A gente acha que alguma coisa é daqui, mas não, está lá no Paraná, né, Carlos? Você podia falar um pouco também? Antigamente, cada delegacia da Receita cuidava de tudo daquele contribuinte da sua área de atuação, né? Então, tudo, qualquer assunto era tratado ali na delegacia. Só que você imagina que tem assuntos que você aqui em Recife cuida, de uma pessoa cuida, e é um assunto que eventualmente surge, você tem que estudar o assunto para resolver aquele problema, aí daqui a 3 meses surge de novo o assunto, a pessoa já esqueceu como é que fazia. Então, quando você cria uma equipe regional para cuidar de alguns assuntos, isso realmente dá uma celeridade muito maior, porque a pessoa vai cuidar só daquele assunto, né? E tem assuntos, esses eventuais, viraram equipes nacionais. Então, você, de forma nacional, você pode cuidar de um exemplo desse assunto é isenção de IPI para taxista e portador de deficiente. Desde 2017, foi criado um sistema chamado CISEM, e a equipe nacional que cuida, né, dessas isenções fica em Recife. Então, antigamente, demorava 6 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses para dar uma isenção para um taxista ou uma pessoa com deficiência. E hoje em dia, são 3 dias úteis. Caramba. Em 3 dias úteis, essa análise é feita. Então, isso foi um ganho muito grande, realmente. Porque vira como se fosse uma linha de montagem. Né? Isso. Existe unir sistema inteligente com pessoas dedicadas também a essa atividade. Então, como essa, tem várias equipes. Então, hoje, nós não resolvemos tudo em Recife, realmente. Nós temos 11 equipes, 10 equipes regionais e uma equipe nacional, que é essa do CISEM. Mas alguns assuntos, como, por exemplo, cadastro, certidão negativa, a própria cobrança, são equipes que são fora de Recife. E tem algumas equipes, como ITR, é nacional, fora da 4ª região fiscal, que é a nossa região aqui, que é do Rio Grande do Norte até Alagoas. Então, você, às vezes, isso não é nem para transparecer para as pessoas de fora, porque pode mudar. Hoje uma equipe está no estado, pode mudar para o outro. Hoje o Simples Nacional é todo em Curitiba, né? Hoje todos os benefícios fiscais, exceto o CISEM, estão em Sorocaba. Então, o certo, e a ideia é essa, é que fique andando que nem um reloginho e os processos andem de forma célere e ninguém precise aperrear, né? Precisar que um processo ande mais rápido por algum motivo. É para tudo andar realmente. Um dia vamos chegar a esse ponto, né? A gente está nessa transição. Está melhor do que era quando tudo era resolvido na unidade, mas ainda não chegou no ponto ideal. Caramba. Ô, Carlos, e como é que funciona esse intercâmbio de informação ou de aperfeiçoamento? Há um encontro mensal, enfim, semestral, talvez dos delegados, talvez da alta cúpula. Como é que funciona essa? Onde é que vocês retêm também tanto conhecimento, né? Perfeito. A capacitação interna, né? Assim. Não, existem muitos treinamentos internos na Receita.
né, para cada tipo de servidor. Tem para as equipes, né, que cuidam só de um assunto, são sempre treinadas, né, quando sai novidade, quando muda um sistema. E os delegados também estão sempre treinados na parte gerencial, né? E, por exemplo, tem as discussões agora da reforma tributária. Então, Que essa é a minha próxima naturalmente, pergunta, nós temos que acompanhar o que está se passando, o que está acontecendo. Você tem que... E não só essa capacitação, você tem que ler muito jornal, você tem que saber o que está acontecendo, né? Um exemplo, você tem um acompanhamento de algumas grandes empresas e você nota que houve uma queda de arrecadação em determinado mês, mas você vai entender, você sabe que aconteceu tal problema que ocasionou, que não é uma fraude, realmente aconteceu um problema, você precisa ter esse acompanhamento para não começar a achar que, né, que tudo é errado. essa negociação, né? Ô, Carlos, em relação a esse ponto da reforma, foi bom você ter tocado, eu queria entender o que é que você acha, né? Qual a tua opinião sobre o que é que foi aprovado, né? Óbvio, tem muita regulamentação aí, esse ano vai ser, pelo que a gente conversou com o Pedro na semana passada, vai ser um ano muito ativo, né? Dessa parte legislativa, tributária, mas em relação ao que está posto, o que é que você achou? Acho que vem para melhorar? É como dizem, que foi a reforma possível, né, no momento. E foi a primeira fase da reforma. Porque ainda vai ter a reforma do imposto de renda, vai ter a reforma de outros tributos. Essa primeira parte, eu acho que melhora muito para o contribuinte de forma a facilitar, ficar mais simples essa relação tributária das empresas. Vai ter uma piora antes de uma melhora, porque você vai conviver com dois sistemas, né? Aí não tem... Para Receita, por exemplo, nós temos equipes que cuidam só de PIS/COFINS. Tem uma equipe que cuida só de IPI. Nós vamos ter o novo, né, tributo que vai substituir PIS/COFINS e IPI. Então, teoricamente, você vai ter ou uma terceira equipe, ou essas equipes vão passar a trabalhar também com o CBS. Uhum. Só que, para a Receita, você vai passar 5 anos, depois que tudo entrar em vigor, ainda cuidando do PIS/COFINS ainda, porque você cuida dos 5 anos, né, para trás. Então, vai passar um bom tempo ainda convivendo com todos esses... Então, vai ser mais complexo na Receita, que até tal ponto tinha CBS. Aí começou com a transição, vai ter 1% a menos de PIS/COFINS e já vai ter 1% de CBS. E no ano seguinte começa 100% de CBS só. Então, assim, vai ter toda a transição que vai ser mais complexa, tanto para as empresas como para a Receita, mas a tendência é que, depois que consolidar, melhore bastante. Que talvez o horizonte de tempo seja de 10, 15 anos, né? Isso, porque a parte, né, estadual e municipal vai demorar mais tempo. E é sobre a mesma base de cálculo, o que gera até perguntas. Quem vai fiscalizar? Vai ser o Estado? Receita? Porque vai ser uma dupla fiscalização, então todos esses ajustes ainda serão feitos. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a fiscalização em si, né? Como é que vai se dar? O próprio recurso, quando você... né, tem todo um... Isso é um... Pedro até comentou no podcast que a gente ainda vai lançar, na semana passada. Por isso que eu acho que essa questão heterogênea de conhecimentos e diferentes óticas é importante para você terminar tendo o seu senso crítico. Porque ele estava mencionando o seguinte: por que no governo Bolsonaro, talvez aqui não é ideologia, mas é uma questão meramente do que se foi de uma reforma possível, por que no governo Bolsonaro não foi, talvez, para frente essa reforma? Muito pelo fato de que existia uma grande resistência dos governadores de cada estado. Justamente, a gente está partindo da premissa que é um pacto federativo e que eu tenho uma certa autonomia, eu como estado. E a partir dessa autonomia eu vou ceder para um ente, que é a União, e isso talvez seria uma resistência muito grande, né? E foi dentro da reforma possível, fica essa indagação, quem de fato vai fiscalizar e quem de fato vai julgar. Eu acho que justamente é esse ano que vai ter essa discussão, né, com as leis complementares, que vai começar a ter essa definição, né, de como vai ser. Porque realmente, assim, você tem que evitar, você tem que otimizar o Estado brasileiro. Então, não adianta você fazer uma dupla autuação, né? Você vai ter que fazer essa divisão, talvez para alguns ramos de atividade fique no Estado. Ninguém sabe, né? Vamos ver como vai sair essa reforma. E dessa questão da autonomia que tanto criticam, eles já deveriam estar acostumados por conta do Simples, né? Também que já de certa maneira, 90% das empresas do Brasil
aderem ao Simples e tá lá. Talvez a melhor reforma possível fosse aumentar pra caramba ali a faixa de faturamento do Simples e Veja, acabou-se. Na minha visão, É seria porque o isso. Simples é uma renúncia grande de receita. Sim. Então, assim, tem toda a questão orçamentária que você não pode ter Do direito renúncia. financeiro, já. Então, existe essa... E eu discussão. teria um pouquinho mais de cautela, porque eu me arrisco a dizer que talvez a legislação do Simples seja uma das mais difíceis do sistema tributário nacional. Assim, pelo menos no meu sentir. Quando você pega algumas peculiaridades do Simples Nacional, Sim. de anexos, enfim, de fornecedor, quem demanda, questões de crédito, é algo assim realmente desafiador. Pelo menos lá no escritório que a gente trabalha com indústria, atacado, varejo, importador, então Aperfeiçoar o Simples, pô. Podia ter aperfeiçoado, mas... quando se trata, eu estava lendo até um artigo no Internacional ontem, que o grande desafio era saber efetivamente até que ponto a reforma tributária vai ser, de fato, algo que vai desburocratizar e melhorar e diminuir o risco do país, que tem o Brasil. Porque talvez a gente tenha a fórmula de bolo pronta e dizer que o sistema é muito complexo. Isso prejudica. Tá, mas qual é o país que a gente poderia ter uma similaridade do contexto da densidade demográfica populacional que tem o país? Sim. Porque você pega 5 regiões completamente distintas. Veja, a gente está tratando de questões aduaneiras aqui, mas talvez se você for para o Sudeste, seja completamente diferente. Só o Porto de Santos ali em Carlos deve ser o um Porto mundo, de né? Santos tem 40% da importação do país. Então, realmente é um mundo ali o Porto de Santos. Mas a parte aduaneira meio que você muda só a escala, né? Mas, assim, os problemas se repetem. E Similares, né? É isso. Rapaz, para mim, a gente tá caminhando para o fim aqui, mas eu vou dizer que foi uma aula, né, Lucas? Porra. Eu não entendo muito dessa parte aduaneira, só gosto lá dos programas de aeroporto, né? Que eu sou fã, vejo todos. Mas, assim, realmente abriu muitos horizontes. E, Carlos, eu queria... minha última pergunta, né? Para passar para Paulo, para ele fazer a última dele. É, assim, o que é que você almeja, né? O que é que você acha que a Receita Federal vai implementar no futuro próximo para trazer para a sociedade, de uma maneira geral, né, um aspecto positivo nessa linha de desburocratização, né, em relação ao pagamento de tributo, a questão de também ser mais próximo, né, como você bem falou. Não, eu acho que primeiro, assim, nós temos que evoluir com essa reforma tributária. Vão ter outras fases, como agora vão começar a discutir o imposto de renda. O imposto de renda é o que mexe muito com a população em geral. Então, vai ter essa mudança do imposto de renda que não sabemos ainda como vai ser desenhada. Mas cada vez mais está se investindo em tecnologia e também em simplicidade, de ficar mais simples a relação, né, com a Receita. A Receita hoje está muito mais aberta. A própria malha, que antes era uma caixa preta, você sabe por que caiu na malha, você sabe previamente por que caiu, antes de ser notificado, e pode corrigir, né? Você pode contestar. Então, isso vai para todas as áreas da Receita. Essa abertura, essa facilidade, essa interação maior, né? Eu acho que a Receita não é mais um bicho-papão hoje em dia. Nós estamos abertos, inclusive, a delegacia está aberta para, né, todas as pessoas que precisarem, né? Que legal. E eu recebo qualquer empresa, qualquer pessoa, sempre. Basta agendar, né? Mas eu recebo. E é isso. Assim, e vamos aguardar as novidades, porque vai ter muita novidade interna na Receita. Está se estudando uma reestruturação. Essa questão de equipes regionais, nacionais, vai ter uma grande mudança. Eu acho que até o ano que vem vai ter uma grande mudança e pode mudar toda essa configuração interna da Receita. Mas a ideia é que o cidadão comum não precisa saber disso, não. É coisa interna da Receita. Ele vai entrar com o seu pedido e vai ser atendido sem precisar saber que caminho tortuoso seguiu. Perfeito. É verdade. Carlos, antes de caminhar para a minha última pergunta, eu queria, na verdade, agradecer. Disso que, pelo menos para mim, foi uma aula, tá? Muito enriquecedor. Total. Eu acho que talvez tem informações aqui que você pode buscar em qualquer tipo de livro aí, que dificilmente você vai, até pela dinamicidade que tem a nossa economia, e a Receita Federal é protagonista nesse sentido. Mas é o seguinte,
na minha opinião, acho que a transação tributária, ela foi algo muito revolucionário. Acho que a pandemia impulsionou Sim. muito essa questão da transação tributária, e sobretudo pelo aquele momento peculiar que vivíamos de isolamento social, apesar de já estar esculpido no nosso Código Tributário Nacional desde a época de 70, mas que esse instituto só se desenvolveu da pandemia para cá. E eu notei, e aqui não é fazendo qualquer comparativo, até porque são órgãos distintos, que a Procuradoria tomou uma iniciativa no que se refere efetivamente à renegociação, até pelo fato de que ela está na linha de frente de tomar medidas mais enérgicas de cobrar aquele tributo, aquela receita derivada, e é isso que eu queria entender qual é que vai ser o movimento da Receita Federal. Porque se o contribuinte também tiver acesso, antes mesmo da própria inscrição em dívida ativa, talvez, eu me arrisco a dizer, eu acho que não é uma certa ousadia, mas eu falo isso porque eu converso muito com os meus clientes, talvez seja um momento em que o contribuinte vai se antecipar, se regularizar, para ou ficar inerte e não se pagar, ou chegar em dezembro, novembro, janeiro, pedir a abertura de dossiê para inscrever débitos em dívida ativa para transacionar, quando se tivéssemos talvez uma transação mais evoluída, podia já antecipadamente já renegociar, bater na porta da Receita Federal e dizer o seguinte: eu não paguei porque aconteceu isso, mas eu quero pagar. Está aqui minhas informações, estou aqui de boa fé, informando todas as minhas informações, todas as minhas demonstrações financeiras e contábeis, mas eu quero pagar dessa e dessa forma. Qual é o movimento da Receita Federal em relação à transação? Pronto. A transação iniciou realmente com a PFN, né? Eles já estão há mais tempo já estão até com mais expertise, né, com a transação. A Receita iniciou em meados do ano passado, foi criada uma equipe nacional que cuida das transações individuais. Inicialmente, a ideia da transação você tentou negociar de todas as formas e não conseguiu, escreve em dívida e a pessoa iria negociar, né, com a PFN. Só que o cenário mudou, né? Eu acho que hoje em dia, por exemplo, nós temos muitos pedidos. Você tem um débito ali recente e já tem pedido para escrever em dívida porque a pessoa quer quer negociar com a PFN. Por que não negociar antes com a Receita? Acho que, e você até está evitando honorários, está evitando encarecer para poder negociar, né? Então, acho que tem. Agora, tem que ter critérios. Não pode ser qualquer débito, qualquer contribuinte. Tem que ter os critérios, justamente isso. Você entender aquele contribuinte, tem que fazer um estudo, saber, não, esse aqui está passando por tal situação e tal, e nós vamos ajudar esse contribuinte. Tem que ser proporcional ao contribuinte, mas eu acho que tem que sim. Tem que ser na Receita e na PFN. Dependendo da ocasião, você usa um ou outro. E vocês também já estão se movimentando para isso, né? Isso, pelo que a gente tem percebido. Já estamos, né? Agora que a equipe está ficando realmente entrosada, a parte por adesão está tranquila e a parte individual eu acho que já está agora caminhando bem, né? Eu acho que está caminhando para funcionar bem. Carlos, muito obrigado pela tua participação aqui no ITSCast. Para a gente é uma honra recebê-lo. Volte sempre, se você quiser. Queria depois marcar contigo uma missão dos alunos lá na Receita para conhecer a delegacia, conhecer você pessoalmente. Você é uma figura muito agradável, um cara muito acessível, né? E, enfim, é uma honra para a gente tê-lo também como delegado, tá? Senhoras e senhores, Carlos Eduardo, auditor da Receita Federal, delegado da Receita. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Valeu.